Oi, gente! Hoje nós vamos falar se nós fomos criados para adorar o nosso Pai. Ele é o maior, é o Deus que criou todas as coisas e nós temos que entender que nós não somos nada sem o nosso Pai e nós não temos o prazer na iniquidade. E nós seguimos o mandamento dele não porque isso nos dá salvação, mas sim porque nós queremos adorar, glorificar e exaltar a Ele. Nós queremos agradar ao nosso Pai. E porque nós amamos Ele. E porque você quer adorar de forma correta. Então você segue as instruções, os mandamentos que Ele passou aqui para nós. Nós não somos salvos por seguir a lei, porque a salvação ela vem de graça, ela é dada pelo nosso Pai. Todos nós fomos criados para adorar. Então, os filhos do Pai, eles adoram e não gostam da iniquidade. Eles seguem os mandamentos do Pai. Já os filhos que o Pai deu a Lúcifer, segue o que Lúcifer quer, que pode fazer tudo o que quiser, do jeito que quiser, e cada vez mais eles vão se afundando na iniquidade, na maldade, na violência. E o nosso Pai, ele não é mau, ele não é injusto, porque ele opera sobre leis e ele é soberano. Se o nosso Pai, o nosso Criador, ele é onipotente, onipresente, onisciente, presciente e ele vive na eternidade onde não existe tempo, nós temos que entender que o Criador jamais força o mal na nossa vida. Ele nunca vai fazer com que você cometa algum mal para depois para ter condenação a você. Você traz isso pelo seu arbítrio, pelas suas escolhas, pela sua natureza corrompida. O Criador, como ele conhece, sabe tudo, então ele cria vasos para honra e vasos para ira, porque o Criador ele já sabe a essência, o que vai estar no coração daquela pessoa, a intenção do coração dela. Ele determina isso conforme a sua presciência. E ele usa cada vaso conforme as suas características. Todos os seres humanos foram criados e têm essa natureza corrompida pelo pecado. Só que os vasos de honra, eles lutam contra o pecado. Eles não têm prazer na iniquidade dos seus pecados. E eles são justificados no Messias pelo sacrifício que ele fez no madeiro. Agora os vasos de ira, eles se deleitam em fazer o mal. Eles têm prazer na iniquidade. Eles usam o seu arbítrio para fazer o que quer. Eles não se importam com o que é justo e fazer o que é reto perante a vontade do nosso Pai. Quando eu estou falando para não fazer o mal, eu estou fazendo e não fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Criador. Como nós somos vasos de honra, nós queremos adorar e mostrar através dos nossos frutos aqui da terra, com o nosso arbítrio, essa adoração ao nosso Pai, ao nosso Criador. E os vasos de ira, eles não têm essa intenção no coração, porque o nosso Pai, ele conhece desde o ventre até a nossa trajetória aqui na terra. Como a salvação, ela depende da graça, ele escolhe os vasos olhando para o coração, para as boas intenções. Ele determina se o vaso será de honra e ele vai dar fé, porque a fé é um dom dado por Deus, para nós podermos crer no Messias, para nós podermos ser justificados. Então, aí nós iremos andar no caminho da salvação para fazer a vontade do nosso Pai e se arrepender dos nossos pecados. Em momento que a mensagem entra em nosso coração, nós não tem como nós resistirmos, porque ele revela através do toque do Espírito Santo. E já o vaso de ira, eles têm um coração mau,
eles não recebem fé para crer. Eles vão seguindo o fluxo natural da humanidade caída, que é ir para o lado de fogo, onde eles pecam e eles não se arrependem da iniquidade. E o Pai usa o vaso de ira, ele usa o mal para transformar isso em glória, em graça, em honra e justiça para ele. Como no caso, quando ele usou o faraó, ele endureceu o coração de faraó para não deixar eles irem. E depois, quando o povo foi, ele matou e destruiu o exército do Egito. Isso foi transformado em honra e glória e majestade e justiça para o Pai e para o seu povo. Então, o nosso Pai, ele cria os seus vasos, tanto de honra quanto de ira, nada é injusto, porque ele é soberano e nós temos a responsabilidade humana, que nós temos a natureza da queda que está envolvida, o pecado. E nós temos que lembrar que o arbítrio, ele é limitado. E entender que o caráter do nosso Pai, do nosso Criador, ele não muda. O vaso de honra são escolhidos conforme a sua essência, conforme a intenção que está no coração. Então, os vasos de ira, eles são espiritualmente filhos de Satanás. Não porque eles nasceram de Satanás, mas sim o Pai criou. Mas eles manifestaram o mal em sua trajetória, em seu coração. Mas nós temos que entender que o Criador, ele é o dono de tudo, ele que criou tudo. E nós vivemos a história que ele criou para nós, conforme as nossas essências. O nosso Pai, ele é o protagonista de tudo, ele é o canal de tudo. Como o nosso Pai, ele vive no sem tempo, na eternidade, os decretos, as determinações, ele sempre consegue ver isso, porque ele vive lá. Então, ele não precisa que algo aconteça para saber que isso vai acontecer. Ele não precisa consultar para saber o que vai acontecer. Ele já sabe, porque é a gente que vive no tempo. A nossa história já foi criada, desenvolvida e finalizada desde o começo, desde o princípio na criação do mundo. Nós vivemos após tudo ter sido concretizado na eternidade. Nós temos que entender que os vasos de ira, eles sempre serão vasos de Isa. O vaso de honra, ele às vezes ele não foi despertado com a mensagem do evangelho. E ainda ele pode parecer um pouco vaso de ira, mas ele não é um vaso de ira. Assim que ele tiver contato com o evangelho verdadeiro, ele vai aceitar e vai viver a verdade. Eu vou deixar um versículo que é Ezequiel 33:11, que fala o seguinte: então lhe orientarás, dizendo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte dos incrédulos, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido e desvie do seu mau caminho e viva, convertei-o. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o ímpio não são os vasos de ira. Ele está falando do seu próprio povo, do povo de Israel, que se desviou do caminho, que não tem mais um relacionamento com ele. O povo escolhido, que está com o coração duro, que está fazendo obras más. Então, nós temos que fazer as interpretações da Bíblia. Amanhã eu trarei mais versículo e uma explicação sobre isso. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!